Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor. Eu trouxe isso aqui, mas não é para mim, não, tá? Ai, Jesus. Aí alguém veio perguntar, por que esse salto? Porque o médico já me deu alta do pé. Não vou precisar operar, mas ele disse, vai com calma, e eu já estou usando salto. Ai, mas ontem eu vim de tênis, aqui no culto abençoado, que teve aqui ontem. Eu vim de casa sozinha, irmãos, desde setembro, eu não vinha para a igreja sozinha a pé. Eu vim ontem, glória a Deus, glória a Deus. Fui e voltei, vim e voltei. Foi bênção. Só quando subi a minha ladeira, quase botei os buchos para fora. Ai, Jesus, Deus é bom demais. Glória a Deus, Deus é bom. Irmãos, nós estamos no mês de família, né? É um mês que... Não, me dá aqui. Eu vou usar. Tem gente que está querendo tirar isso aqui. Eu não vou bater em ninguém, não, pode deixar. Obrigada, Osíris. Irmãos, igreja, nós estamos no mês de família e, infelizmente, o mês de família é um mês, o pastor ainda falou aqui, está um mês assim triste que a gente pode pensar que como estão os lares, né? Deixa assim, amor. O que é isso? Ah, meu Deus. Homem é homem, né? Obrigada. E nós vamos pensar na história de uma família da Bíblia, na palavra do Senhor, que é uma das mais complexas da Bíblia. Eu preguei essa mensagem há uns 7 anos na igreja onde o pastor, pai da pastora Joyce, pastor Geraldo, lá em Manguinhos, e ele vive me pedindo, prega essa história, prega aquela mensagem. E hoje ele não está aqui, eu acho, né? Deve estar ouvindo lá pela internet. Realmente é. Eu preguei lá e preguei na Assembleia da Associação da Leopoldinense. E ela traz lições profundas para nós sobre resiliência, sobre justiça, sobre graça de Deus, a graça que restaura linhagens familiares quebradas. Quantas linhagens familiares nós conhecemos hoje, no século XXI, que foram quebradas, até mesmo dentro das nossas igrejas. Famílias que não falam umas com as outras. Se fulano for, eu não vou. Se fulano vai, eu não vou. Em 1922, o IBGE publicou um estudo onde 422 mil pedidos de divórcio partiram de mulheres, não foram de homens. Era o contrário. Nos anos anteriores, eram os homens que pediam divórcio. E no ano de 22, as mulheres estavam pedindo divórcio. Por quê? Não era porque estavam querendo casar com outro homem. Não era porque conheceram um gatão. Não era porque o homem não tinha dinheiro, estava desempregado. Não era isso.
Sabe qual era o motivo? Homens presentes dentro de casa, mas ausentes. Vocês entendem isso? Presente de corpo e ausente de atitude. Ausente de carinho, ausente de atenção, ausente de amor. Não conversavam, não queriam saber dos problemas das esposas, dos problemas dos filhos, não dividiam os problemas. Chegava em casa, iam para a televisão, iam para o celular, e a esposa levava, carregava tudo sozinha. E ela pedia o divórcio. Uma família dessa, ela estava vivendo ruína. E nós vamos ver uma família em Gênesis capítulo 38, que realmente estava vivendo uma ruína. Apesar de ter vindo de uma geração abençoada, pedi à irmã Lília para colocar esse texto de Gênesis capítulo 38. Nós vamos ler em uníssono, conforme está ali no nosso data show, capítulo 38, verso 1. Vocês já sabem quem é a história desse texto? De quem? Judá e Tamar. Eles eram o quê? Não. Ele era sogro e ela nora. Vamos ler. Sogro e nora. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Judá, ele era filho de Jacó, irmão de José, nosso famoso José, e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Então, Tamar casou com o primeiro filho de Judá. Er, porém, o primogênito de Judá, era o quê? Mau, perverso, perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Nós sabemos que levirato, né? Quando o irmão morre, deixa a viúva, o próximo irmão casa. No Brasil não tem isso, mas na época lá em Israel, Judá tinha isso. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Entenderam? Que o filho que fosse gerado não seria seu, seria filho do irmão morto. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Que atitude feia, né? Para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, o caçula, venha a ser homem, pois disse:
para que não morra também este, como seus irmãos. Ele achava que quem matava os filhos era a mulher. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, e ele e seu amigo Ira, o adulamita. Deus, toma a tua palavra, ela é abençoada, guarda a minha vida. Irmãos, que drama! Que drama numa família. Um dia eu perguntei a Deus, Senhor, por que uma história tão complicada na palavra de Deus? Por que uma história, o primeiro filho morre, o segundo morre, e o terceiro o pai esconde? Não, eu vou esconder esse aqui, porque senão esse também ela vai matar. Só que não era ela que matava. O drama de uma família em crise. A família de Judá estava em colapso moral. Judá, um dos 12 filhos de Jacó, se afastou de seus irmãos e foi viver a sua vida com uma mulher cananeia. Vimos o nome dela, Sua. Teve 3 filhos, nós lemos, Onã e Selá. O mais velho casou-se com Tamar, era perversa aos olhos do Senhor. Lhe veio a falecer, e ela foi enviada à casa dos pais para viver a viuvez. E o luto bateu à porta de Tamar. Muitas vezes o luto bate à nossa porta. Vários tipos de luto. Às vezes não é luto de morte, mas luto de perdas de muita coisa. Perdas de relacionamentos, perda de amizade, perda de emprego, perda de carinho do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, do filho para o pai, e assim por diante. Depois, ela foi chamada para se casar com o irmão Onã. Essa mulher entrou nessa família mais uma vez, casou-se com Onã e sofreu a consequência de um lar sem a presença de Deus. Porque nós lemos aqui na palavra do Senhor que os maridos faziam mal aos olhos do Senhor e o Senhor os tirava da terra e ela voltava à viuvez. Quando tinha relações sexuais, o sêmen caía na terra para que ela não engravidasse. Só que Tamar tinha, desde lá atrás, a promessa de Deus de gerar um filho que seria para a descendência do Filho de Deus, Jesus. E ela não poderia perder esta oportunidade. Muitas das sociedades de hoje, das famílias de hoje, têm perdido a oportunidade de fazer Jesus nascer em sua casa por costumes, por questões sociais, por questões de religiosidade, e não querem Jesus nas suas casas. Judá, o seu sogro, disse, vai viver a sua viuvez lá na casa do seu pai. Quando Selá, o caçula, tiver homem formado, vou te chamar para você casar com ele. E o que ele fez? Ele não chamou. Ele não cumpriu a sua palavra. Há muito homem, há muitos hoje que não cumprem a sua palavra, prometem e não cumprem e deixam suas esposas esperando aquilo que ele prometeu.
Mas, graças a Deus, aqui na igreja de Laranjeiras, nós não temos, né, pastor, homens assim aqui. Os homens aqui são convertidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passam pelo batismo e o velho homem é morto aqui dentro e ele diz para o mundo: eu sou um novo homem em Cristo Jesus. E lá foi. Selá se tornou um homem e Judá não cumpriu a sua palavra. E Tamar continuou triste, abandonada. Às vezes você se sente preso a uma árvore genealógica de família, marcada por erros, por vícios, por abandono. E ela viveu essa dor por muito tempo. Quando ela deveria ser protegida pelo sogro e pelo marido, e não foi. Passado algum tempo, irmãos, Tamar soube que seu sogro, Judá, estava indo observar os tosqueadores das suas ovelhas e estava seguindo para a estrada de Tímina. Alguém contou para ela. E lá ela teve uma ideia. Não sei se foi dela, a Bíblia diz que ela teve uma ideia. E ela se vestiu de prostituta cultual. E foi para a estrada de Tímina. Porque se Tamar a visse do jeito que ela era, ele não a possuía. Ele já estava viúvo, sua esposa já havia morrido. E quando ele passou lá pela estrada, diz a palavra de Deus, tá aqui o anel, tá aqui o cajado, que lá ia ele, e de repente ele deparou com aquela mulher bonita, que não sou eu, mulher bonita, tapado, né? Só apareciam os olhos, e ele, já viúvo, e ele falou, teve aquela conversa, ele com desejo de satisfazer as suas necessidades sexuais, e ela com o desejo de gerar o filho da promessa. E ele perguntou: quanto é para dormir com você? Um cabrito paga? Ela: não, é muito pouco. Não. Ele: quanto é? Quanto você quer? Ela disse: eu quero o seu cajado, o seu anel e o seu cordão. Ah, irmãos, o meu marido achou um piscinê. Aqui estava a honra e a identidade dos homens que aqui valia o CNH, a identidade, o CPF hoje de um homem. Aqui está. Eu quero o seu cordão, o seu carimbo, só não tem a cera aqui, o seu anel e o seu cajado. E ele deu. Ele deu tudo para ela. E foi embora. E foi embora. O selo, o anel,
usado para carimbar documentos na cera. Era ali que ele estava dando a palavra daquilo que ele, da palavra dele, ele não poderia voltar atrás. Era a assinatura oficial. Só o dono poderia ter aquele selo, aquela identidade. Por isso que ela foi mais inteligente que ele. Deus deu a inteligência a ela. Muitas vezes, no ambiente familiar, irmãos, o que mais dói não é o ataque do que vem de fora, mas a missão e a rejeição de quem deveria nos dar cobertura espiritual, amor, atenção, dentro de nossa casa, e não recebemos. E foi assim que aconteceu com Tamar. E a história continuou. Passados 3 meses, os homens de Judá souberam que Tamar estava grávida. E agora? Porque uma mulher viúva, solteira, grávida, seria levada para apedrejada e morta. Qual foi a ordem que ele deu? Prenda, amarre e leva para a praça pública para ser queimada. Ah, irmãos, que coisa! Que coisa! A promessa que Deus fez para você há mais de 20 anos, Ele vai cumprir. Você pode não estar mais aqui neste mundo, mas os seus filhos verão, os seus filhos saberão e vão dizer: minha mãe orava tanto por isso. Minha mãe ficaria tão feliz porque ela orou muito para a salvação, orou muito para que eu tivesse uma casa, e hoje Deus me dá. E lá estava Tamar grávida, e ela caminhava, e ela, debaixo das suas vestes, ela levava o cajado e o cordão, e ela levava, e ali, sendo moralmente questionada, chamada de tantos nomes, e o que nós faríamos hoje também, quando foi confrontada por Judá, ele reconheceu. Irmãs, irmãos, quando nós somos confrontados com o inimigo, ele reconhece a gente. Nós temos o selo que esse aí é de Deus, não toque nele. Esse é de Deus. Esse é do Senhor, esse é daquele lá de cima. Porque eu, pequenininha, eu ouvi o inimigo num centro de macumba dizer para o meu avô: sai, sobe, porque esse aí é do Cristo. Meu avô teve que sair, porque não puderam baixar com as macumbas dele, porque meu avô era de Deus. Eu presenciei. E pode acontecer conosco. Nós temos o Espírito Santo selado em nossas vidas. É só a gente fazer uso. É só a gente buscar a presença do Senhor, irmãos. Nós somos mais justos que o mundo, irmãos. O mundo não tem nada para nós. O mundo não tem nada. E quando ele olha para Tamar, eu imagino a cara dele, envergonhado. E ela vai e diz: eu estou grávida. E o homem e o pai dos meus filhos é o dono disso aqui.
Ah, irmãos, o dono, nós pertencemos ao Senhor, nós somos dono do Senhor. E nada nos toca, nada vai nos fazer mal, porque pertencemos ao Senhor. E o que Judá falou para os amigos que estavam querendo queimar Tamar? Deixa ela é mais justa do que eu. Um homem que era praticamente uma autoridade, teve que se rebaixar e dizer, liberta ela, porque ela é mais justa do que eu. Oh, glória a Deus! Oi, Adele, você é mais justa do que o inimigo. Nós somos mais justos porque o sangue de Jesus jorra em nossa face. O Senhor nos comprou, irmãos. Não há doença, não há choro, não há abandono de marido, não há abandono de mulher, não há abandono, não há nada. O Senhor é o nosso justificador. Glória a Deus, irmãos. Não importa o nome que deram à sua família lá no passado. Não importa se foi nome vergonhoso. Não importa o nome que você carrega até hoje. Se Deus incluiu Tamar na linhagem de Jesus, vejam lá, irmã Lília, Mateus capítulo 1. Olha o que aconteceu. É irmã Lília ou é irmã Lília? Mateus capítulo 1, verso 1. Deus incluiu Tamar na linhagem de Jesus. Ele pode incluir a sua família nos planos da salvação dele. Você pode ser uma Tamar na vida do seu vizinho, para testificar. Olha, irmãos, na vida do seu colega de trabalho, aquele colega que é rabugento, que não fala com ninguém, antipático, oferece um copo d'água, leva um docinho lá que a sua esposa faz, oferece, conversa na hora do almoço, pague um almoço para ele. Olha, irmãos, você não sabe que aquilo quebra coração. Tem até uma música, quebra coração, e quebra mesmo, porque é o poder de Deus. Mas antes você tem que orar. Senhor, eu vou entregar esse presente para aquela pessoa. Vai diante de mim e quebra aquele coração. Ai, irmãos, eu queria estar lá para ver. E depois voltar para casar, ter filho, né? Queria ver a cara de Judá. A hora que Tamar mostrou para ela. E vocês não sabem da maior. Ela teve gêmeos. A bênção foi dupla. Teve 2 filhos do antigo sogro. A vergonha dele ficou para trás. E Pérez fez parte da genealogia. Oi, colocou? Mateus 1, 2. Ah lá, livro de geração, da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E a Pérez gerou, irmão, e Esmão gerou. Gente, que coisa maravilhosa. Vocês já viram isso nos livros dos mais especialistas em livros do nosso século XXI? Não existe, só na palavra do Senhor. E nós vamos confrontar isso quando nós estivermos com o Senhor na glória.
Essa é a história de uma família que começou tudo errado lá embaixo. Filhos que não queriam casar, casaram, outro que não queria dar filhos para a mulher, outros que... Mas Deus estava vendo tudo, porque Deus visita o coração da mulher. Mulher, chore diante de Deus. Chore, derrame as suas lágrimas diante de Deus, porque Deus vai enxugar uma a uma. E eu gostaria que o Jonatas... Não... Ah, pastor, você já tem um hino, né? Tá. Eu ia pedir para cantar aquele... Ano na minha casa, do Zaqueu, né? Mas o pastor já escolheu e eu respeito o meu pastor, né? Na outra vez a gente canta, né, pastor? Não, senão, né, pastor? Eu respeito ele é meu pastor, e ele já falou primeiro, e deve ser abençoado, porque o pastor fala é abençoado. E, irmãos, essa é a mensagem que nós temos. Olha, leiam esse texto em casa. Vocês podem assim, como é que Deus pode deixar na palavra do Senhor, na palavra dele, na Bíblia, um texto tão complexo? Realmente é. Mas se você ler e pedir o Espírito Santo para te explicar, ele te explica direitinho, todas as fases. Ele quis enaltecer aquela mulher tão sofrida, tão cheia de dor. Quanta depressão aquela mulher, quantas lágrimas aquela mulher chorou. Mas, no final, Deus deu a ela 2 filhos, e um delas fez parte da genealogia de Jesus. Que bênção, né? Que bênção, glória a Deus. Vamos bater palmas para Tamar? Palmas para Tamar. Amém, glória a Deus.